Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal APROMED. E hoje a gente está com um convidado especial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado de Mato Grosso do Sul. É o assessor jurídico, que é o Rodrigo Alcântara. Doutor, muito obrigada pela presença aqui. É um prazer. Doutor, é muito importante, né, trazer essas orientações para os médicos que nos assistem. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho para eles, um pouco mais das suas especialidades dentro, né, da área médica. Sim, eu me chamo Rodrigo Alcântara, sou advogado há 20 anos no estado do Mato Grosso do Sul. Eu sou especialista em direito civil, processo civil, direito penal e processo penal. Atuo na área médica já há aproximadamente 15 anos. Fui advogado do Sindicato dos Médicos do Mato Grosso do Sul, o SINMED, da Associação Médica do Mato Grosso do Sul, e fui advogado dativo também do Conselho Regional de Medicina aqui do nosso estado. Hoje eu atuo assessorando algumas sociedades de especialização, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso do Sul, a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia e Anestesiologia, dentre outras. Doutor, é importante ressaltar aos médicos, né, como é que funciona a sua atuação na assessoria, né, de especializações, explica para o pessoal a importância disso. Sim, na assessoria jurídica, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, além da gente fazer toda a parte jurídica da associação, da sociedade, a gente também tem um papel primordial, sempre em busca do interesse do médico especialista. Como que isso funciona? Na nossa região, a gente possui muitos médicos que são médicos, mas não são especialistas. E esses médicos, embora eles possam atuar em qualquer área, ele não pode divulgar especialização que não possuam. Isso está nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, está no Código de Ética Médica. Então, todos esses médicos que chegam ao nosso conhecimento, que estão propagando, né, especialidade sem possuir o RQE, esses médicos eles são denunciados ao Conselho Regional de Medicina. Bacana, doutor. E para puxar o gancho aí, falando, né, também do Código de Ética Médica, né, em abril deste ano de 2019, teve algumas novas regulamentações. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essas mudanças, né, que é importante para os médicos estarem atualizados. O Código de Ética Médica, ele foi repaginado agora no ano de 2018, teve uma vacatio legis de 6 meses e ele entrou em vigor agora em abril de 2019, com algumas alterações. E aí pergunta-se qual a importância do Código de Ética Médica, para que serve o Código de Ética Médica, o que é o Código de Ética Médica. Então o Código de Ética Médica é um instrumento normativo que disciplina toda a postura do médico na atividade médica. Então o Código de Ética ele vai disciplinar os princípios que devem ser atendidos em relação a questão médico-paciente, em relação à questão médico e seu colega também médico, em relação ao médico e à sociedade, em relação à questão da responsabilidade técnica, em relação aos honorários médicos, em relação à própria propaganda médica. Então, o Código de Ética Médica ele vai disciplinar toda essa atividade. Tá? Essa é a importância, dando mais segurança tanto para o médico como para a sociedade em geral. A gente tem aqui algumas perguntas, algumas dúvidas dos médicos que eles nos mandaram e a gente vai pedir, doutor, para você responder para a gente a pergunta da Flávia. Esse momento eu estou saindo do RH, da clínica aqui de São Paulo, onde eu estava trabalhando, e eu me divulgo como gastroenterologista há 10 anos e nunca me foi solicitado o título de especialista. Há um mês tudo mudou, né? E isso foi exigido o título de especialista pelo CRM. Me disseram que o novo Código de Ética Médica dessa vez foi totalmente explícito sobre esse tema. E ela cita aqui o artigo 117 do novo Código de Ética Médica que diz:
É proibido ao médico deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número do Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito o registro de qualificação de especialista, né, o RQE, quando anunciar a especialidade. E ela continua: meu colega, responsável técnico da clínica, disse que não pode correr o risco de ser processado pelo CRM por omissão. Ou seja, permitir que ela siga trabalhando na clínica e divulgando que é médica gastroenterologista sem ter o RQE. E ela disse: estou sem chão. Como reagir, doutor? Antes de responder a pergunta da Flávia, é importante salientar que o médico, de acordo com o artigo 17 da Lei 3.257 de 68, que é a lei que disciplina a atividade médica, esta lei, ela autoriza o médico a atuar em qualquer área da medicina. Então isso tem que ficar claro, que o médico ele pode atuar em qualquer área da medicina, mesmo não possuindo residência. O que ele não pode fazer é divulgar especialização que ele não possua. Então, se o médico não é especialista, ele não pode divulgar, por exemplo, que ele é dermatologista. Ou, como alguns fazem nos receituários, nos cartões, dermatologia. É a mesma coisa. O entendimento do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Medicina é de que tanto faz ele colocar ali dermatologista como dermatologia. Tá? Ele está publicando especialidade que ele não possui. Então, o médico ele pode atuar em qualquer área, o que ele não pode fazer é divulgar especialização que ele não possui. Isso está no atual Código de Ética Médica, no artigo 114. E esse artigo 114, ele é completado, como a Flávia citou aqui, o artigo 117. Que qual foi a alteração do 117? O 117, ele só complementa, e isso na verdade o Código de Ética Médica de 2019, ele só confirmou o que a resolução 1974 de 2011 menciona, já trazia. Então essa regra do RQE já era disciplinada pela resolução do Conselho Federal e que foi reforçada nesse Código de 2019. E o artigo 117, ele diz que se o médico ele publica algum anúncio se intitulando especialista, ele é obrigado a colocar o número do RQE. E só tem RQE quem fez prova de título, foi aprovado em prova de título ou passou numa residência médica devidamente aprovada. Vamos para a próxima pergunta, que diz: sou médica formada em 2001, já são 18 anos. Logo que concluí o curso de medicina, voltei para o estado onde eu morava e atendo e divulgo como especialista em neurologia sem o RQE. E ela diz que nunca procurou fazer a residência médica ou a prova de título de especialista em neurologia aplicado pela Sociedade Médica. Apesar de atuar e se divulgar como neurologista há 18 anos, por meio do carimbo, do receituário, das redes sociais, a visita de um colega do setor de fiscalização do CRM informou ela que sem o RQE de neurologia devidamente registrado no CRM, ela não poderá mais divulgar que é especialista, de forma alguma. E ela pergunta: eu quero me regularizar junto ao CRM e vou. E ela pergunta aqui como eu posso vencer essa dificuldade, doutor, e aí, como ela pode atuar? Não tem outra resposta. Para vencer essa dificuldade é fazendo uma residência médica ou a prova de título. Caso contrário, ela poderá continuar clinicando na área de neurologia, porém ela não poderá divulgar ser especialista na área de neurologia. Ela não pode divulgar isso nas redes sociais, ela não pode divulgar isso nos seus receituários, nos seus cartões, na sua página na internet, na sua placa, na fachada da sua clínica, não pode. A regra é clara. A regra é clara, tá? E a regra está aí no Código de Ética Médica, artigo 114 e artigo 117. Ótimas elucidações aqui do Dr. Rodrigo Alcântara, ele que é assessor jurídico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia,
regional aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E a gente vai agora para a próxima pergunta. É a Gabriela que mandou uma pergunta para a gente. Ela diz: sou médica com residência médica em dermatologia e já tem o RQE de dermatologia registrado pelo CRM. Ela pergunta: por que seria importante fazer parte da sociedade médica se ela já é médica especialista registrada no CRM? Bom, primeiramente tem que se entender qual que é o papel primordial de uma sociedade de especialização. É justamente inserir ali no contexto do sócio a questão científico-educacional. Então, o médico que ele faz parte de uma sociedade de especialização, ele vai ter acesso aí às mais renomadas práticas profissionais, práticas médicas, ele vai ter acesso aos congressos médicos, aos simpósios, e está dentro ali de um contexto acadêmico, científico, que profissionalmente para ele é muito bom. Tá? E no meu entendimento ainda, o médico fazendo parte de uma sociedade de especialização, ele é visto com outros olhos pelos seus pacientes, que sabe ali que é um médico, que é estudioso, que está no meio acadêmico, científico, então está se aperfeiçoando, ou seja, para o paciente, aquele seu médico, ele é uma pessoa mais qualificada. E isso, comercialmente falando, é muito bom para o médico. Bacana, doutor. Agora a gente vai para a pergunta do doutor Arthur. Ele fala que é considerado crime divulgar quem tem título de médico especialista sem realmente tê-lo obtido devidamente registrado no CRM. Essa é uma pergunta e ele refere aqui que o advogado irmão dele diz: se referida divulgação é feita no intuito de angariar novos pacientes, por óbvio, um paciente prefere se consultar com um especialista, também existe o risco de tal conduta se amoldar ao tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal, estelionato. Seria essa informação real? Ele pergunta. Então, veja bem, essa pergunta é um pouco complexa. A princípio, não. A princípio, você divulgar uma especialização que você não possui é uma infração ética, tá? Disciplinada no Código de Ética Médica. Porém, deve-se analisar o caso concreto. Então, temos que saber qual a intenção, a real intenção daquele profissional. Se for, por exemplo, ludibriar, passar para trás os seus pacientes com o intuito de enganá-los, sim, de repente pode sim caracterizar um crime de estelionato. E até mesmo crimes de relações de consumo, tá? Preconizados ali no Código de Defesa do Consumidor. Só que isso daí tem que ser analisado caso a caso pela autoridade policial. Bacana, doutor. A outra pergunta aqui é do Francis. Ele diz que é médico formado há 10 anos, nunca fiz residência médica ou prova de título de especialista por sociedade médica. Fiz uma pós-graduação em dermatologia e agora estou terminando um mestrado em dermatologia. Ele pergunta: posso continuar a divulgar que eu tenho pós-graduação em dermatologia no carimbo, no receituário, sem ter o título de médico especialista em dermatologia registrado pelo CRM? Não pode. A resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1974 de 2011, que é uma resolução que disciplina toda a parte de propaganda e publicidade médica, ela é expressa. Quem tem pós-graduação e não é especialista não pode divulgar o curso. Ou seja, quem que pode divulgar pós-graduação, por exemplo? Só quem é especialista. Então, se o médico ele é especialista, por exemplo, em dermatologia, ele vai poder divulgar a sua pós-graduação em dermatologia. Se ele não for especialista, ele não pode divulgar pós-graduação. E o Dr. Rodrigo Alcântara, que há 15 anos atua na área de direito médico, né, como advogado e especialista nessa área, doutor, fala um pouco para quem nos assiste a importância dos médicos, né, de ter esse título de médico especialista. Bom, a importância
Primeiro, é que o médico que não tem o título de especialista, ele já está a um passo atrás. Tá? Ele está a um passo atrás, tanto profissionalmente falando, como economicamente falando também. Tá? Ele, sem especialização, ele vai angariar menos pacientes, logo ele vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar dinheiro. Sem falar que o médico, ele sem a especialização, ele se torna muito vulnerável. E aí eu dou um exemplo, um médico que, por exemplo, ele é denunciado no CRM por um erro médico, ele certamente, ele não for especialista naquela determinada área em que estava atuando, ele vai ser visto com certeza com outros olhos pelos conselheiros, pelos julgadores, ok? E é aquele negócio, nunca é tarde para se fazer uma especialização, para se obter o título. Nós temos aí, Brasil afora, várias residências médicas, as sociedades de especialização ano a ano, às vezes até mais de uma vez ao ano, oferece ali as provas de título. Então basta aí o colega, o médico, estudar um pouquinho, se capacitar melhor e fazer aí a prova de título ou a residência médica, com certeza ele se sobressairá bem melhor aí na sua profissão. E a nossa entrevista chega ao fim. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente fica por aqui, até o próximo encontro.